todo las venas de la culebra están en todos nuestros países, pero la cabeza está en Venezuela y en Brasil. Como hemos dicho, hay que cortarle la cabeza. Y ojalá ustedes, hermanos, puedan luchar. Y que no lleguen hasta donde hemos llegado. Porque Venezuela también, el pueblo decía, les decíamos, mira, que este es comunismo. Ah, no, nunca vamos a hacer otra Cuba. Eso no va a pasar. Ahora escuchamos a Perú, a Ecuador decir, no seremos otra Venezuela. Y les digo, lo mismo decíamos nosotros. Maria, estamos a vivir as mesmas coisas. E vamos ter que lutar como vocês estão lutando. Eu digo a todo brasileiro, volto ao meu texto do início do programa, armem-se, armem-se, nós estamos numa tirania. Não importa que nós temos uma lei que diz que não pode andar armado, essa lei não é válida, porque ela é contra nós, tiranizando. Exato. Então, nós não podemos ir como gado para o abatedouro. Nós estamos caminhando como gado para o abatedouro, como as reis vão para o abate. Certo? Certo. Então, de importância vital para o povo brasileiro, se ele quiser se safar da tirania que vem por aí, é necessário que ele esteja armado, que estejam coesos, conscientizando a todos que ainda não sofreram e não estão sofrendo o que o venezuelano está sofrendo, porque falta muitíssimo pouco tempo, isso não vai até o final do ano, eu já adianto aos senhores que nós não chegaremos a dezembro sem estar na mesma situação da Venezuela. Então, está na hora de todo mundo parar de dar tiro na trincheira, porque hoje nós somos um povo só dentro de uma trincheira, tentando lutar e derrubar uma tirania que está sendo imposta contra nós. Então, todo intervencionista, todo líder intervencionista, todo canal intervencionista, todos aqueles que estão nessa luta para tentar salvar o país, a família, o povo brasileiro, né? Percebam que a Maria sabe, que essa informação eu tinha de cocheira, que as Farc, parte do exército venezuelano, já estão dominando praticamente uma grande parte do território da Amazônia brasileira, estão sequestrando crianças brasileiras, brasileirinhos, brasileirinhas, tá certo? Levando para a Colômbia, para as Farc, para a Venezuela, estão fazendo tráfico de crianças brasileiras, raptadas de dentro do nosso território, com o conhecimento deste governo que aí está, senhores. Senhores, esse governo brasileiro está permitindo que crianças, meninos e meninas brasileiras sejam sequestradas dentro do nosso território, em grande quantidade, levado para áreas de prostituição na Venezuela, na Colômbia, em Cuba, para os Estados Unidos, estão mercantilizando as crianças brasileiras raptadas dentro do território brasileiro, à vista de todo o governo brasileiro. Então, isso é grave, é gravíssimo, gravíssimo para quem tem um mínimo de sentimento de brasilidade. Então, nosso povo está sofrendo tudo isso e nós estamos muito acomodados. O nosso ministro das Relações Exteriores, o guerrilheiro Aloysio Nunes, está lá na Argentina, na reunião de emergência da OEA.
O nosso presidente Michel Temer não fez qualquer menção, achou muito... Ai, que pena que teve esse golpezinho lá, mas ele está tratando diretamente com o Putin e com o primeiro-ministro chinês, ele não quer nem saber de falar com o Trump, tá certo? E o nosso ministro está lá para tentar contemporizar, para continuar escravizando ainda mais o povo venezuelano e pegando mercadorias nossas aqui, dizendo que vai doar para a Venezuela para fazer um ato humanitário. Essa mercadoria não chega no povo venezuelano, ela é desviada no meio do caminho, colocada nos navios lá no Porto de Mariel, mandado para a Rússia e para a China, para eles fazerem câmbio negro lá na Ásia, com essa nossa alimentação doada ao povo venezuelano, né? Então, está na hora de todos nós aqui, intervencionistas, de todos esses que têm capacidade física e intelectual para dirigir um movimento, tá certo? Fazer coisas realmente produtivas, panfletar, você que está aí no chat, no seu bairro, na periferia, o brasileiro é conservador, ele está esperando um líder, isso diz todas as pesquisas, não há liderança capaz de tirar essa ideia nossa, porque a ideia é geral, já está generalizada, de que esse governo, esses políticos que aí estão, não servem para dirigir o país. O país está nas mãos de uma cleptocracia, é uma quadrilha única, composta de 513 deputados, 81 senadores, 11 ministros do STF, 33 ministros do STJ, é uma quadrilha narcoterrorista. Narcoterrorista. É apenas isso que domina o Brasil. Ontem invadiram a Assembleia de Maceió, na Lagoas, tá? Porque o Renan, com a turma dele, tá? Roubaram 70 milhões, descontaram o imposto de renda dos funcionários públicos e não recolheram ao Tesouro Nacional. Ficaram com dinheiro e agora o Tesouro está cobrando os funcionários já foram descontados. O atual governador de Alagoas é o filho dele, filho de Renan. É o filho dele. E o presidente da Assembleia parece que é primo. E a cidade de Muricy, onde ele é sediado, é primo dele também. Então, a gangue de Alagoas, Fernando Collor e Renan Calheiros, né? Só que eu soube hoje, eles roubaram só de janeiro para cá quase 300 milhões de reais. Só de janeiro para cá. Em 3 meses, eles roubam a média de 100 milhões de reais de Alagoas todo mês. Mas lá em Alagoas parece que não existe Polícia Federal, não existe Ministério Público, não existe Polícia Civil, não existe Tribunal de Contas, é tudo do Renan. Tudo do Renan. Polícia Federal, sabe? Ministério Público, é tudo do Renan. Pertence ao Renan, Renan que manda. Tá certo? E está lá, Alagoas, com a sua miséria, há 50 anos, porque não tem Polícia Federal, não tem Ministério Público, não tem juiz, é tudo do Renan. Então, senhores, é esse o seu país. E se os senhores não se levantarem e irem para a luta, e todo esse pessoal intervencionista, todos, não vou citar nome, mas todos, tá certo? Está na hora, tá? De parar de dar tiro na trincheira, porque a coisa é mais séria do que os senhores imaginam. Esqueçam suas pretensões políticas, esqueçam seus egos, esqueçam a sua promoção social, porque a coisa é séria, não é brincadeira, ok? Porque senão nós vamos chegar no final do ano como a Venezuela. Depois não digo o que eu avisei, tá certo? A coisa é muito mais séria do que os senhores imaginam, é muito mais profunda. Então, vamos pôr a cabeça no lugar, vamos não parar de dar tiro na trincheira. Vocês que nos ouvem, cada um de vocês é voz de ressonância, compartilhe o Hangout, converse com a sua família, seus amigos, seu pequeno empresário, aquele que tem a lojinha de sapato, de roupa, tá certo? Que eles vão ser desapropriados. Vai começar pela grande indústria, eu quero que eles se ferrem, porque eles estão acreditando que esse poder comunista vai dar alguma coisa para eles depois que eles assumirem o poder completamente. Eles vão ser mortos e vão ser enviados para campos de concentração e eles vão tomar sua empresa, sua média empresa, sua pequena empresa.
Então, muita atenção, porque vocês estão brincando com coisa muito séria. A coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Es muy duro para todos lo que viene si no luchamos. El pueblo tiene que estar siempre unido. Tenemos que educar a la gente. Una de las cosas que les aviso es que también la clase media ya desapareció de Venezuela, ya no hay. Todos pobres y los ricos pues son ellos. Pero nosotros oramos, pero no solo con oración ganamos, tenemos que movernos, tenemos que luchar. Y solo el pueblo unido en la calle, podemos lograr sacar a un dictador. Y así es que estaremos en resistencia hasta el día que saquemos al hombre. Y esperamos que saquen a todos los que estão aí infiltrados nos partidos. Essa situação que nós vemos na Venezuela e agora no Paraguai, em outros países aqui, na América Latina, inclusive aqui nos Estados Unidos, um ataque muito grande. Eu moro aqui há muito tempo, eu nunca vi, nunca presenciei um ataque tão profundo à democracia americana como nesses últimos 10 anos aqui nos Estados Unidos. Essa ameaça é clara, o perigo é iminente, e a situação está mais grave, muito mais grave do que se pensa. No Paraguai, fazendo um sumário, o presidente Horácio Cartes, que é um conservador, foi atacado hoje por 2 partidos, que é o Partido Colorado, que é um partido comunista, eles se chamam de socialistas, e o Partido Liberal, que é outro partido também comunista socialista. Então, nós estamos vendo hoje várias coisas aconteceram, foi um esforço coordenado dos comunistas, aqui no Brasil, com demonstrações contra os militares brasileiros, que o pessoal do MST e da CUT fizeram demonstrações contra o que aconteceu no Brasil em 64, que os militares basicamente salvaram o Brasil por algum tempo dos comunistas, e nós estamos vendo que no Paraguai a situação é tão perigosa que Israel declarou que está dando apoio da Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, para combater uma célula considerada mais perigosa do mundo, do Hezbollah, que são os terroristas muçulmanos que se instalaram na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina, em que cidade? Na Foz do Iguaçu. Então, o Trump chamou hoje à noite o gabinete dele em sessão de emergência para discutir exatamente várias coisas que estão acontecendo, não só com ele, mas na América Latina, que nós estamos num período de perigo eminente, né? E como vemos que a primeira coisa que aconteceu, depois da retirada das armas, é desse sistema consistente de retirar os meios de informação e um bloqueio dos meios de informações. No Brasil, começou como comprando a imprensa tanto escrita como a imprensa visual. E no Brasil, quem ainda fala sobre o governo é o internet,
existe um ataque até em quem está na internet, quem tem WhatsApp, quem tem... Então, essas pessoas da esquerda, que são bitolados, são ignorantes, pensam que a gente é idiota, eles entram nas nossas páginas, no nosso meio de comunicação, para se fingir de bonzinhos, da mesma forma que esses aqui se fingem que são de direita, para colocar uma mordaça nos nossos pensamentos, na nossa boca. Hoje, nesse dia, por exemplo, que é um dia que nós honramos os militares que salvaram o Brasil, e havia várias pessoas tentando nos impedir de falar contra os militares que não estão cumprindo o seu dever. Então, neste momento, uma das coisas que a dona Maria falou é que os militares no país dela, na Venezuela, na Colômbia, eles se entregaram ao narcotráfico. Vocês pensam que é diferente aqui no Brasil? Não. Se houvesse diferente, nós não estaríamos nessa situação rogando, pedindo, implorando. Nós estamos exigindo que os militares verde-amarelos, patriotas que ainda existem, que eu tenho certeza que existem, cumpram o seu dever. E toda essa acusação contra políticos também se refere a pessoas de fardas em comando que não estão cumprindo seu dever. Então, me desculpa, César, porque eu estou falando uma coisa que não é de falta de respeito militar, você sabe disso, você me conhece bastante para saber de onde eu venho, né? Não é não, mas hoje eu acuso. Eu acuso porque nós estamos na rua pedindo, rogando, exigindo, e nada aconteceu ainda. E não poderia isso acontecer, porque na nossa Constituição, os militares têm a obrigação de cumprir o dever e proteger o povo brasileiro, a soberania do nosso território nacional, e isso não está acontecendo. Então, hoje, nesse dia muito importante para a nossa história, eu estou pedindo, eu estou rogando, humildemente, eu estou exigindo, como cidadã brasileira, que nós precisamos das costas quentes. Temos que parar de nos encostarmos em militares que não estão cumprindo o seu dever. O povo é poderoso. Da mesma forma que eles entraram lá no Paraguai, os comunistas, os brasileiros podem fazer a mesma coisa contra esses políticos sem vergonha, safados, tá? Comunistas que não têm a mínima credibilidade, ou o dever, nem o poder, nem o direito de estar se apossando de nossa riqueza, nem de nossa saúde, nem de nossos recursos, porque nós já estamos sendo uma Venezuela no princípio de uma desintegração nacional, exatamente como está acontecendo no país da senhora Maria Shira. Então, eu peço hoje que nós nem pensemos em fazer eleições, mesmo que exista algum candidato que talvez valha a pena, eu não vou desfazer nada de quem tem uma opinião diferente da minha, tá? Mas eleições, hoje em dia, seria dar um aval de credibilidade para esses bandidos continuarem no poder. Então, não tem nem como se falar em se apoiar um candidato ou se apoiar outro candidato, porque isso não existe. Todos esses políticos que estão aí já se cooptaram por alguma coisa, já receberam dinheiro, já são parte do sistema. Essas maquininhas eletrônicas são completamente fraudáveis e foram fraudadas. Então, eleição é ridículo. Não existe nada, nem cabimento. Então, essas pessoas que estão aí, se fingindo que são patriotas, se fingindo que são intervencionistas, tá? Nós estamos de olho em quem essas pessoas são. E parem de fazer isso. Se unam para realmente serem pessoas que fazem alguma coisa pelo Brasil. Nós não temos mais tempo. Isso que está acontecendo aqui na Europa,
né? Essa invasão total, os comunistas, os globalistas estão desesperados, eles vão lutar, porque são treinados para lutar. A indignação que nós ouvimos hoje à noite do Dr. Geraldo Freire é compartilhada por todas as mães, todos os pais que têm filhos para se preocupar, né? Mas vai precisar o quê? O que é que a gente precisa mais botar na cabeça? A gente não tem água no Nordeste para o povo. Chega lá esse bandido descarado do Lula com a Dilma e com aquela plataforma cheia de bandido da máfia da Orcrim brasileira e vão pegar um pouquinho de água que desviaram para botar em algum canto, depois de anos e anos e anos que não fizeram nada, e com uma plateia paga com dinheiro do nosso bolso, promovendo o maior mafioso do Brasil, um dos maiores mafiosos do mundo. Então, não tem mais tempo, não. É tempo de lutar, é tempo de se armar da melhor maneira possível, é tempo de botar um aviso, mandar fazer um cartaz, procurado, vivo ou morto, e botar o nome desses bandidos, tá? Para não deixar passar por nenhum aeroporto. Esse negócio de gritar para bandido, eles estão lá ligando, tá? A recompensa será a liberdade do Brasil. Então, eu sou mais calma do que o doutor Geraldo, mas eu estou revoltada, amedrontada, mas quando me põe na parede, eu brigo. Quando me põe contra a parede, tem gente que se esconde debaixo da coberta, mas eu não sou assim, entendeu? Eu sou calma, mas eu olho as coisas. Então, eu sei que tem muita gente no Brasil que é igual a mim. Tem mulher corajosa, tem homem corajoso, né? Quantas meninas já estão sendo roubadas sem ninguém fazer nada? Né? Quanta gente hoje no Brasil está sendo raptada, as meninas estão sendo... Os nossos filhos, quantos filhos estão sendo mortos dentro do país por causa das drogas, do crime? É tão ruim quanto uma menina ser raptada para ser escrava sexual. Isso destrói a família. Isso é o que esses comunistas sem vergonhas fizeram no nosso país. Cruéis. Então, levanta-se, Brasil. Levanta-se, arme, faça o que você precisar de fazer. Unam-se em células nas suas cidades e baixa o cacete nesse pessoal. Não fica mais na conversa, não. Vamos organizar em células, exatamente como os comunistas fazem. Tá? Quem precisar de conselho de organização, pode chamar o grupo aqui, que tem muita gente que sabe fazer isso. A minha animação é de saber que existe força na luta e na união. E quando vocês virem esses idiotas aí falando besteira, tentando botar mordaça na sua boca para não falar contra quem a gente tem que acusar, não liga não. Faça o que você tem que fazer para abrir os olhos dos outros. Tá? Não tem ninguém aqui em nenhuma posição a pedestal de Deus. Se fez errado, a gente tem que abrir a boca, põe a boca do trombone, uma palavra de esperança, de amor, de carinho por cada um de vocês que está sofrendo tanto com essa situação do Brasil, com nossos irmãos na Venezuela, do Paraguai, que tenham força, tá? E que os homens de bem, que as mulheres corajosas e de bem se reúnam e não desistam. Tá? Então, vamos lutar, não vamos desistir. E quando algum idiota falar para a gente, ou não discuta, ou então cala a boca deles. Tá? Vamos nos unir e vamos botar para frente esse trabalho, porque o Brasil merece. Boa noite, Brasil. Eu amo tanto vocês, eu amo tanto o Brasil. Boa noite, Brasil.